Vamos lá, vamos começar. Alguém tem alguma questão ou comentário sobre o que a gente viu até aqui ou sobre esses próximos? Não? Então, esse é o capítulo 7 é um capítulo de transição, né? Ele vai começar um capítulo preparatório para os modernos, que é o foco do livro. E então tem essa figura de transição aqui, que é o Agostinho. E eu confesso que eu não conheço muito assim a obra dele, não conheço quase nada da obra de Agostinho. E para mim foi bem instrutivo ler esse capítulo. Eu não sabia que o Agostinho tinha sido tão importante no período medieval, que a gente lê mais, o pessoal lê mais. Acho que é São Tomás, né? Mas o Agostinho, pelo que vê aqui nesse capítulo, o Taylor nem fala, né? Depois ele começa a falar direto do Descartes, já vai para os modernos. Então, no que diz respeito a esse assunto particular, que é a formação da concepção moderna, da nossa identidade moderna, o Agostinho, que foi o cara mais importante, por ter introduzido a distinção, sobretudo por ter distinguido a distinção interna e externa. E essa é uma distinção, de fato, eu acho que para nós é tão natural pensar assim que a gente nem enxerga isso. A gente tende a falar das coisas como estando na mente, dos sentimentos como estando em nós. E para nós é difícil imaginar que alguém possa pensar diferente. Mas o que ele está dizendo aqui é que os antigos pensavam diferente e que quem introduziu isso, quem introduziu, quem deu um lugar de destaque para essa distinção no nosso pensamento foi Agostinho. E ele fez isso por meio focando a atenção nisso que a gente chama hoje de perspectiva da primeira pessoa, né? Da perspectiva que ele fala de radicalmente reflexiva. Então, o Agostinho, então várias das coisas que depois a gente vê em Descartes foram antecipadas aqui por Agostinho e nesse sentido ele embora enfim, é uma figura estranha, né? Porque não é claro se ele é um medieval, se ele é um antigo. Ele está num período intermediário entre os antigos e os medievais. E o que o Taylor está dizendo aqui é que ele é bastante moderno já naquela época. Então, vamos lá. Ele começa falando de aspectos, né, da filosofia de Agostinho. Enfim, há muitos aspectos nos quais ele repete ou atualiza a filosofia de Platão, em particular, e começa esse trabalho enorme que aconteceu na Idade Média de conciliação ou acomodação da filosofia grega com o pensamento cristão. E então, um dos aspectos disso está na interpretação que ele faz, o Taylor diz, da distinção entre corpo e espírito, que Agostinho interpreta ou concebe em termos platônicos, como uma distinção entre o que é corporal e o que não é corporal. Isso também é algo que para nós é muito comum, a gente quase nem pensa nisso, né? A gente quase não pensa no espiritual. A gente tende a associar o domínio espiritual como sendo não corporal, como sendo imaterial. Mas nos antigos, nos medievais e mesmo entre os modernos, havia muitas pessoas que não tinham essa concepção do espírito, que eles tratavam o espírito ou a alma como sendo material, como tendo um tipo de matéria diferente. E, claro, nós assim fomos tão influenciados pelo Descartes que a gente tende a achar que a mente é completamente imaterial, que o que define uma mente
a mente é caracterizada, definida por oposição ao corpo, né? Mas outros pensadores do período antigo, no início da modernidade, não pensavam assim. Mas nós não, né? Nós hoje, a filosofia da mente contemporânea, toda ela, ou ela incorporou essas caracterizações de Descartes, ou se opõe a ela. Então, portanto, ela é definida, as discussões são definidas pelo vocabulário cartesiano, em que, enfim, o corpo e a mente são substâncias diferentes, têm atributos incompatíveis, né? Os corpos são extensos, ocupam lugar no espaço, e a mente é imaterial, não ocupa lugar no espaço. Então a gente tem talvez o início disso aqui já em Agostinho, né? Porque enfim, a gente lendo os textos, a Bíblia, os textos cristãos, os primeiros padres, não há nada assim claro nesse sentido, né, de que o espírito seja uma coisa completamente material ou não corporal. Enfim, tem algo no sentido assim de que é algo, o espírito ele tem uma função ordenadora, diretiva, ou produz uma espécie de configuração dos corpos, mas, enfim, não havia eu acho que é difícil encontrar algo assim que seja explicitamente que defina o espírito ou a alma como sendo não material, não corporal. E o Agostinho aqui está fazendo isso, né? Ele aplica esse vocabulário, a distinção platônica entre o que é corporal e não corporal, e a distinção corpo e espírito cristã. E aí se segue uma série de distinções que vem junto, né? Então tem a ideia de Deus também como sendo imaterial, tem a ideia platônica, as ideias de Platão são interpretadas por Santo Agostinho como pensamentos de Deus. Então a gente tem um conjunto de coisas ali, a alma, Deus, ideias são imateriais, não corporais, e são também, ele fala, eu não coloquei aqui na lâmina, mas são eternos e imutáveis. Então tem o início, né, enfim, tem esse, talvez não seja o início já, mas assim um ponto importante dessa assimilação da filosofia grega pelo cristianismo. Também a ideia da criação divina a partir do nada é apresentada em termos platônicos por Agostinho, como as coisas criadas então participariam, né, das ideias de Deus. Então então tem enfim, no início tem esses pensamentos de Deus que são as ideias, e as criações são manifestações disso no mundo corpóreo. Então, disso se segue que no universo há aqui tem um aspecto do pensamento de Agostinho que reproduz ainda a concepção antiga, né, de Platão. Há uma ordem racional do universo e as coisas todas criadas são manifestações, ou sinais das ideias de Deus, dos pensamentos de Deus, e portanto não há nada que não seja bom, certo? Então havia uma discussão entre os primeiros filósofos cristãos, uma discussão da qual Agostinho participou, a respeito do maniqueísmo. Isso é algo que a gente nem fala mais hoje em dia, né? Não sei, talvez alguém da pessoa da teologia, né, discuta isso. Mas maniqueísmo é a ideia de que a ideia segundo a qual o mal não é, como passou a ser visto na tradição cristã, apenas a privação do bem. O mal, existe algo que é positivamente mal. Existem dois
existem pelo menos dois princípios assim, regentes do universo, e um é bom e outro é mau. E isso foi abandonado na filosofia cristã medieval, e o Agostinho é um dos autores que argumenta nesse sentido. Então, todas as coisas criadas, não há nada que tenha sido criado segundo algum princípio maligno. E então daí vem o chamado problema do mal, né? Já que não existe, metafisicamente o mal não existe, o mal só existe bem e privação do bem. Então como é que a gente explica a aparência do mal no mundo? Se o Deus é bom e tudo criou tudo, então como é que a gente explica o mal no mundo? Esse problema não existe para os maniqueístas, porque os maniqueístas eles dizem não, as coisas boas foram criadas por Deus, mas tem esse outro princípio independente, sei lá, alguma coisa metafísica, uma divindade, alguma coisa assim, que produz as coisas más. Então por enquanto a gente está aqui nesse domínio assim platônico, né? Há uma ordem no universo que pode ser vista ou percebida de alguma maneira e da qual nós participamos. Então isso começa a mudar com Agostinho, porque a gente tem enfim, um caminho para Deus que ele apresenta, que é diferente daquele caminho platônico da visão direta de Deus, mas o caminho para Deus, para Agostinho, passa pela reflexividade, pela reflexão, pelo conhecimento da nossa subjetividade e das ideias com as quais das quais nós participamos. Então tudo isso, eu não sei, tudo isso é estranho, né, para a nossa maneira de pensar. A gente não pensa em ideia, a gente não pensa, essa ideia de participação em ideias é estranha para nós. A ideia de participação em ideias é estranha para nós. A gente tende a pensar nas ideias como Descartes, começou a pensar como coisas criadas na nossa mente, produzidas por nós, construídas, e não como algo que existe no mundo e do qual nós podemos participar, nós podemos ver. Então, a visão de mundo aqui é completamente diferente. Lendo esse capítulo, enfim, essas coisas que o Taylor está dizendo aqui, né, para mim lembram um pouco as coisas assim que a gente vê na psicologia, né, na filosofia da ciência com Kuhn, né, que começou a pipocar durante o século XX, de que assim dessas molduras, né, as molduras com as quais que a gente vai pensando sobre o mundo, sobre as coisas, mas qualquer pensamento que a gente tenha sobre as coisas, ela é moldado ou configurado por uma estrutura, né? E enfim, essa é uma ideia que só da qual nós fomos gradualmente nos tornando conscientes. Os antigos não tinham esse pensamento, nem os medievais e nem os primeiros modernos. Então esse é um pensamento recente nosso, né? Da gente conceber as coisas dessa maneira. Chumaço com Kant, né? Pois é, exatamente. Tem gente que... Exatamente. Então, Kant é o primeiro... O primeiro, talvez, é pensar assim, né? Pensar sobre o nosso próprio pensamento, né? Como contendo essas duas camadas. E aqui a gente tem a apresentação histórica, de coisas que em Kant não tinha, né? Então, o Kant diz assim, tem essa segunda camada das categorias, das formas de intuição, que moldam o pensamento humano por oposição ao pensamento divino, dos anjos, né? Ou talvez ele até tem um texto em que ele conjetura sobre como é que seria o pensamento de seres de outros planetas.
Mas é só uma notinha. Mas, enfim, para os seres humanos é um só, né? É universal. Então, as categorias são as mesmas para todo mundo, as formas de intuição são as mesmas para todo mundo. Então, a gente tem uma perspectiva humana, mas a perspectiva humana é a mesma para todo mundo. E o que aconteceu depois de Kant é que isso ficou historicizado, foi se historicizando. Né? Alguns pensadores começaram a dizer assim, tá, mas como é que a gente sabe que é só um para todo mundo? Por que não pode ter mudado? E então começaram a aparecer os kantianos históricos, no século XIX, os historicistas. E depois isso se difundiu por muitas filosofias. E hoje parte da nossa maneira de ver o mundo, o que eu chamei antes de perspectivismo. E o que o Theo está fazendo aqui é a apresentação histórica disso. Né? Está apresentando, olha, existe essa grande maneira de ver, de conceber o mundo dos antigos, depois se modificou com os modernos, e agora a gente está numa nova etapa disso. Claro que tem 1001 manifestações disso ao longo do caminho. Né? Bom, então, o que o Agostinho diz aqui, ainda no âmbito assim, mais platônico? A condição da alma depende daquilo que ela presta atenção e ama. Então, a ideia é que ainda a gente tem a gente tem essas ideias das quais o mundo é feito. Assim, Platão, para Platão, o mundo, o universo, é constituído essencialmente por ideias. Então ele é um filósofo realista das ideias. Né? As ideias são reais. Enfim, as coisas que nós aprendemos por meio dos sentidos são manifestações assim sombrias ou parciais disso. Enfim, os conhecimentos que nós temos por meio dos sentidos são conhecimentos assim imperfeitos. E se a gente quiser conhecer mesmo a realidade, a gente tem que praticar uma espécie de ascese intelectual, insight intelectual. Então isso nos dá então uma visão do que há. E aqui de novo, Agostinho está ainda, enfim, imerso nesse tipo de pensamento. E ele diz, olha, a alma, e ele introduz uma distinção que não estava presente em Platão, que é o de que a alma pode voltar a sua atenção para dentro ou para fora. Ela pode voltar a sua atenção para aquilo que é... E dependendo daquilo em que ela presta atenção, ela se modifica. Então, a condição da nossa alma depende daquilo que a gente ama, daquilo em que a gente presta atenção. E ele distingue duas atenções básicas, uma é da caridade e outra da concupiscência. E então, na primeira a gente voltaria a nossa atenção para o interior, reflexivamente, prestando atenção em nós mesmos, nas ideias, portanto, se lembrando daquilo de que nós somos feitos. E na concupiscência a gente volta a atenção para o exterior, para o corpo. Então, a concupiscência seria uma espécie de ilusão, de alienação, de engano. E aí que começa o ponto importante aqui das contribuições do Agostinho no que diz respeito a essa tese do Taylor. Então, tem a citação aqui que eu queria destacar na página 129. O Taylor escreveu que o caminho para Deus é interior, é pela reflexão, pela interiorização. E isso é assim, pois Deus não é apenas o objeto transcendente ou o princípio da ordem dos objetos mais próximos que almejamos ver, como seria, por exemplo, para Platão. Deus é também
e para nós é primeiramente o apoio básico e princípio subjacente de nossa atividade cognitiva. Deus não é apenas o que ansiamos ver, mas o que move o olho que vê. Assim, a luz de Deus não está apenas lá fora, iluminando a ordem do ser, como é o caso em Platão, é também a luz interior. Tá? Então aqui começa o grande movimento, a grande transformação, a grande interiorização, que vai levar à concepção de si mesmo cartesiana. É a valorização do conhecimento interior. O conhecimento em Platão é um conhecimento voltado exclusivamente para fora. Não há nenhuma reflexividade radical aqui, o Taylor diz. O Taylor contrasta, né, enfim, ele chama atenção para os muitos textos antigos que falavam do cuidado do corpo, por exemplo. E então havia uma atenção a si mesmo, né, que era praticada pelos antigos. E nas escolas helenísticas, sobretudo, né, tem essa atenção às paixões, ao corpo, aos pensamentos, próprios pensamentos. Mas o Taylor diz ser diferente desse tipo de atenção que está sendo praticada aqui pelo Agostinho. Porque uma coisa, ele dá um exemplo no livro, uma coisa é eu prestar atenção na minha mão, que se feriu, eu cortei minha mão, agora estou dando atenção à minha mão. Essa atenção que eu dou à minha mão é uma atenção objetiva, eu trato ela, enfim, como algo no mundo, né? E outra coisa é eu prestar atenção à minha experiência de ter a mão cortada, a dor que eu senti, as minhas próprias atitudes com relação a isso. Então, a reflexão sobre os estados interiores da alma no cuidado do próprio corpo, né? Então, isso é o que eles chamam de reflexividade radical e que não haveria, que seria uma novidade que o Agostinho está introduzindo. Poderia questionar isso, né? Por quê? Não sei, quando a gente lê Sêneca, por exemplo, a gente já vê tudo isso. As cartas de Sêneca. Pois não sei, eu não conheço o suficiente. Eu também conheço direito, mas alguns historiadores diriam que o Agostinho está numa certa continuidade com a filosofia helenística tardia, que já foi se aproximando dessa interioridade contínua também. Sim, não uma ruptura radical. Eu sempre desconfio, assim, quando tem rupturas radicais. Quando os filósofos colocam as coisas assim, quadros históricos muito determinados. Tal coisa começa com Agostinho, tal coisa começa com Platão. Tem textos que você vai poder usar para desqualificar isso. Sim. Enfim, claro, tem detalhes que a gente perde nessas apresentações sistemáticas, né? Ele cita aqui o Plotino, mas ele diz que tem uma nota de rodapé aqui sobre Plotino, em que ele diz, Plotino diz algumas coisas nesse sentido, mas não tanto. Né? Então, claro, se a gente fosse, talvez, percorrer todos os personagens intermediários, aí haveria mais continuidade do que está aparecendo aqui nesse capítulo, porque ele só está contrastando Platão, Agostinho, e depois é direto para Descartes. Então, sim, talvez sim, né? Eu não tenho como dizer não. Na verdade, eu também não. Seria perguntar para um especialista. Tem que talvez a Jim Frank, que estuda grego antigo, Homero. Eu não sei. Bom, mas nos textos homéricos a gente vê, né? Assim, é muito raro, mas não tem a descrição dos estados subjetivos dos personagens. A gente fica sabendo dos estados subjetivos dos personagens pela maneira como eles estão se comportando, né? Então, a pessoa fez alguma coisa assim estranha, ou ela disse alguma coisa que não fecha com o contexto, aí tu fica sabendo que ela está perdida, perturbada, ou, enfim, está divagando. Mas isso fica sugerido, se não tem assim uma descrição, que nem os romances modernos, né?
momentos modernos. Tem momentos modernos que só fala da vida subjetiva dos personagens, não fala nada do mundo externo. E, então, alguma coisa aconteceu, né, no meio do caminho. E é isso que ele está dizendo. Na Grécia Antiga era muito... Talvez a gente encontre coisas assim, mas era raro. E na modernidade passou a ser cada vez mais comum. Então, o que ele está dizendo é que o Agostinho foi o sujeito que, conceitualmente ou intelectualmente, produziu assim, os recursos, né, para essa mudança de perspectiva. Tá. Sim. Sobre isso, eu estava pensando, tem essa coisa de serem marcos muito fixos, assim, um pouco estranhos, e ele escolhe falar só sobre filósofos, né? Então, seria impossível fazer um livro que contivesse também outros aspectos da cultura e nesse nível de análise. Os posteriores vai ter um pouco de poesia, né? Mas assim, eu fico pensando entre Platão e Agostinho, tem vários séculos, né? E nesses séculos tem o surgimento do cristianismo. Então são mudanças culturais, assim, de visão de mundo muito grandes, né? E fazem muita diferença para as pessoas, para a maneira como elas encaram o mundo, as coisas, assim mesmas. E aí fica só implícito, né, nas coisas que o Agostinho fala. Então, eu fico pensando, assim, do meu ponto de vista, eu acho que os filósofos são mais produtos também já de uma cultura do que... Claro, eles articulam as coisas, né? No início ele fala sobre a importância de articular e tal, que faz sentido ele pegar essas coisas como estão colocadas na obra dos filósofos, mas de todo modo não é que ele tenha inventado, né? Ele pôde fazer isso e colocar desse jeito e articular isso, porque essas coisas já estavam assim no ar, entre aspas. Eu não sei, eu sou mais orgulhoso da filosofia do que tu é, né? Porque eu acho que a gente pode entender sempre, né, as produções filosóficas, as produções culturais em geral, como sendo produto de uma época, mas a gente pode também entender as produções específicas como contribuindo para a formação daquela época. Assim. Então eu acho que tem muitos, enfim, eu entendo o que você está dizendo. Seria os dois, né? Sim, os dois. Mas é que nos últimos, assim, enfim, aqui no departamento tem uma concepção, muitas pessoas têm uma concepção meio minimalista da filosofia, né? Não sei se vocês viram aqui quando a Silvia falou, né, na aula inaugural, ela disse isso. A concepção dela é minimalista da filosofia, me pareceu. Então, a função da filosofia, isso foi algo muito forte na filosofia analítica, né, que influenciou uma boa parte das pessoas aqui, dos professores aqui. A função da filosofia basicamente é analisar conceitos, analisar enunciados. E ela não diz como as coisas são, não diz o que as pessoas devem fazer, a função básica da filosofia é só analisar, esclarecer. A função básica é esclarecer. E, então, quando a gente tem uma concepção assim... Então, daí, claro, a função positiva da filosofia, as contribuições positivas da filosofia ficam meio ocultadas. Né? Então, por isso que eu reagi assim, porque eu acho que tem que há inovações que são introduzidas por filósofos, eu acho. Sim, mas eu acho que o que eu quis dizer não é exatamente a mesma coisa dessa concepção mais analítica. Assim, eu não sei, do meu ponto de vista, eu enxergo isso mais como a gente lida com artistas, né? Tem que ter condições culturais para que um artista produza uma obra específica, por exemplo, a abstração é possível em um determinado contexto histórico-cultural, não seria possível antes em outro contexto. Mas, ao mesmo tempo, tem algo de novo sendo criado. Né? Sim, então... sim. Vamos ver. Eu não sei se ele vai... Vamos ver. Eu estou curioso para saber o que ele vai falar da perspectiva linear, né? Aqui, não sei se ele fala. Que teve no Renascimento, sabe, né? No Renascimento, vamos ver o que ele vai... No Renascimento, as pinturas mudaram muito, e uma mudança
foi introduzida no Renascimento foi da perspectiva, os quadros começaram a ser representar, a gente começou a ter a ilusão de tridimensionalidade nos quadros renascentistas. Então, se você pega as pinturas medievais, elas são como aquelas pinturas egípcias, né, bidimensionais. Até tem um pouco de tridimensionalidade, mas é tudo meio distorcido. Não tinha um sistema ainda. Então, isso foi uma inovação técnica. Mas, claro, que aconteceu concomitantemente as mudanças conceituais e filosóficas, né? Que a gente começou a ter a representação da perspectiva assim, subjetiva, radical de primeira pessoa, e isso começa a aparecer na arte também. Então, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, elas estão afetando umas às outras. Então, não tem assim alguém que nem aqui ele está falando só do Agostinho, então a gente fica parecendo que isso aqui também no vácuo culturalmente, e certamente não é o caso, né? Deve ter mil e uma outras coisas acontecendo aqui nessa época para o Santo Agostinho poder dizer isso e ter o impacto que teve, porque às vezes quando uma pessoa produz e tem uma ideia assim muito brilhante, mas fora da sua época, aquilo cai no esquecimento, né? Não é que nem o Thomas Kuhn comenta do Aristarco de Samos, que apresentou um modelo heliocêntrico na antiguidade, só que ninguém lembrava aquilo, porque não tinha como aquilo prosperar naquele contexto. Então, claro, o Agostinho teve um impacto enorme. Então, o terreno já estava assim, fértil, né? Estava pronto para receber essas inovações. Vamos lá. Mais algum comentário? Bom, ele fala aqui, então, dessa posição nova de Agostinho como uma atitude radicalmente reflexiva. E a razão pela qual isso é importante para Agostinho é porque esse é um caminho, é um passo, a reflexividade é um passo em direção a Deus, o caminho em direção a Deus é por meio da reflexão, do conhecimento de si. Por isso que essa distinção passa a ser relevante para Agostinho. Então, claro, ele diz também, claro, Agostinho reconhece que, em alguns casos, que pode ter um conhecimento, digamos assim, direto de Deus por uma via mística, que nem ele fala o Paulo de Tarso, né, que estava no caminho de Damasco e Jesus aparece para ele. Então, não precisa de nenhuma reflexão ali, né? Tá aqui. Mas para a maioria das pessoas não é assim. Para a maioria das pessoas, Agostinho diz, o caminho para Deus, o conhecimento de Deus, é por meio do conhecimento de si. Então, como é que é o argumento aqui? Há uma verdade que é criterial. Eu não sei como traduzir isso, a palavra em inglês é criterion, então que serve de critério. Não sei se tem essa palavra em português também, criterial. Não tem? Há uma verdade que é criterial, que serve de critério. Suponho que seja isso que ele está dizendo. E que não é nossa própria criação, mas que está além de nós e é comum a todas as pessoas. Então, tem várias verdades desse tipo. Mas aí ele apresenta uma, aqui tem a antecipação, né, do código cartesiano, algo, eu sei que eu existo, e aí tem uma sequência, né, de verdades. Eu sei que existir e viver é superior a apenas existir, pois contém o existir, né? E eu sei que existir e viver e ser inteligente é ainda superior. Então, a gente tem uma sequência de verdades aqui que ele apresenta. E umas sendo superiores às outras. Então, ser inteligente contém existir e viver, e viver contém o existir. Então, a gente
a gente pode ir progredindo nessas ideias no conhecimento, enfim, reflexivamente, né, no conhecimento de si. A gente pode ir apreendendo verdades cada vez maiores ou superiores umas às outras. E por fim, isso nos leva ao reconhecimento de que há algumas verdades que servem de critério, por exemplo, a inteligência. Né? Se eu me reconheço como sendo inteligente, então eu reconheço isso como sendo verdadeiro. Então essa é uma verdade que não é propriamente criada por mim, que eu apenas reconheço e que serve de critério, porque eu uso a minha inteligência para julgar outras coisas. Então serve de critério para todas as outras verdades que eu venho a conhecer. Então tem algumas verdades que servem, que podem ser conhecidas, que não são criadas por mim e que servem de critério para todas as outras verdades. Então, da mesma maneira, ele fala da diferença entre os sentidos e a razão, as verdades que a gente conhece por meio dos sentidos e a verdade que a gente conhece por meio da razão. E ele diz, aquilo que os sentidos nos apresentam é inferior àquilo que a razão nos apresenta, porque a razão julga os sentidos. Então, eu não sei muito o que pensar desses raciocínios. Para mim é estranho, eu acho que para nós hoje é estranho pensar nesses termos, né? Superior, inferior, a gente não pensa assim, porque, claro, que a gente está agora nessa configuração cartesiana ou moderna, então a gente não pensa assim mais. Mas, enfim, o que ele diz é que há verdades que estão disponíveis para todos os seres racionais, como as verdades matemáticas e algumas sabedorias. Aí, os exemplos que ele dá. Os humanos devem viver de modo justo. Os piores devem ser sujeitados aos melhores. O incorrupto é melhor que o corrupto. O eterno é melhor que o temporal. O inviolável é melhor que o violável. Essas seriam verdades, sabedorias. Seriam verdades que um sábio poderia conhecer. E que ele diz, todo mundo reconhece. Quer dizer, eu não sei se... Tu entende? Esse tipo de coisa que hoje talvez a gente não... Não sei se vocês reconhecem isso aqui como verdadeiro, essas frases. Nem todos os filósofos reconheceriam isso aqui como verdade. Por exemplo, que o eterno é melhor que o temporal. É melhor que o temporal. Muitos filósofos questionariam isso. Tem um livro da Simone de Beauvoir, que é Todos os Homens São Mortais, em que ela diz o contrário isso aqui. Tem um sujeito lá que é imortal e a vida dele é um tédio. Então o que ele mais gosta de fazer é dormir. Porque ele passa 500 anos, entendeu? Ele detesta quando acorda, né? Porque ele já viu tudo. Então, enfim, muitos... Isso é algo que faz sentido, claro, no contexto assim, religioso, né? Você aceita assim, uma ordem do cosmos, que nem Agostinho, Platão aceitavam, e que, enfim, que a gente tem no cristianismo ainda, em outras religiões, mas para os filósofos, muitos filósofos modernos não tem mais isso, se perdeu, né? E aí algumas dessas frases aqui passam a ser questionadas. Os humanos devem viver de modo justo. Bom, o que vocês acham que o Nietzsche diria disso? Os humanos devem viver de modo justo. Para o Nietzsche isso aqui pode ser uma enganação, entendeu? Pode ser uma... Enfim, tem muita... Tá, mas enfim, não importa. Aqui o raciocínio é o seguinte. Ele está dizendo que, assim como existem verdades matemáticas, existem algumas verdades de sabedoria, algumas sabedorias que todos nós reconheceríamos, todos os seres humanos reconheceriam, e que o reconhecimento disso se faz pela interiorização. E uma vez que a gente reconheça isso, a gente reconhece que essas verdades não são criadas por ninguém e servem de padrão para os julgamentos, para os outros julgamentos. Servem de padrão, por exemplo, para as ciências, as verdades matemáticas, de padrão para a prática das ciências. E as verdades dessas sabedorias servem de padrão para os julgamentos morais que a gente faz. Mas elas não são criadas por ninguém.
portanto, a gente reconhece que tem algo ali que é superior à nossa própria inteligência. Tá? Então, a gente tem ali uma via interior para o conhecimento de algo que não é criado por nenhum ser humano, então tem que ser criado por Deus, por alguém transcendente. O Taylor comenta, a saber simplesmente que essas verdades assim são, não é examiná-las com vistas à sua correção, mas alegrar-se de tê-las descoberto. Julgamos em nossas mentes de acordo com um padrão de verdade, mas não podemos de modo algum julgar a própria verdade, porque essas verdades ali, as matemáticas, as sabedorias, é que servem de padrão para os julgamentos que a gente faz. Então tem uma espécie assim de argumento transcendental aqui nessas notas. Argumento transcendental. O Taylor escreveu um artigo muito influente antes desse livro aqui, que se chama Argumentos Transcendentais. E vale a pena ler. Está numa coletânea de ensaios dele, philosophical papers, uma coisa assim. Aqui, a biblioteca aqui tinha esse exemplar. Argumentos transcendentais. E ele dá vários exemplos de argumentos transcendentais. Então, os argumentos de Kant são esses aqui do Agostinho, alguns deles são argumentos transcendentais. Argumentos transcendentais são argumentos que começam com uma premissa óbvia, que todo mundo aceita. Uma premissa que não é uma verdade lógica, não é uma verdade matemática, não é é um fato. Um fato pode ser um fato empírico, contingente, mas que é indubitável, que se apresenta para nós como indubitável. Como, por exemplo, eu sei que eu estou aqui agora, eu sei que eu existo. Ou esses aqui, né? Eu sei que humanos devem viver de modo justo. Eu aceito isso aqui como uma verdade óbvia, que nem a gente está aceitando. Ou que os piores devem ser sujeitados aos melhores. Se eu aceito isso aqui como uma obviedade, isso aqui não é uma obviedade lógica, não é uma tautologia, não é uma verdade científica, matemática. Mas se eu reconheço isso aqui como verdade, eu posso me perguntar assim, quais são as condições, o que tem que acontecer para que isso seja verdadeiro? Então, o argumento transcendental é um argumento regressivo, que começa com uma verdade e pergunta pela condição de verdade dessa primeira fase. E aí, a conclusão do argumento transcendental é um outro enunciado que é pressuposto pelo primeiro. Então, é um argumento regressivo. Então, a estrutura desse argumento aqui do Santo Agostinho é desse tipo, é como um argumento transcendental. Ele começa com verdades tomadas como óbvias e pergunta, tá, mas o que tem que acontecer para isso? E o que tem que acontecer para isso ser verdadeiro é que tem que haver uma inteligência, algo superior à mente humana, que é a fonte dessas verdades, ou o criador dessas verdades, ou, enfim, que consiste nessas verdades. E esse algo é o que a gente chama de Deus. Então, tem um caminho aqui do conhecimento de Deus que é pela interiorização. Certo? É diferente do caminho platônico do conhecimento das ideias, que é um caminho pela visão, não pela interiorização. Eu vejo algo fora de mim. Eu vejo diretamente algo fora de mim. Que nem o Paulo de Tarso viu Jesus, né, a caminho de Damasco. Ele viu algo fora dele, diretamente. E em Platão tem essa visão das ideias. A alegoria da caverna de Platão é também isso. A pessoa enfim, ela está amarrada na caverna, vê sombras, depois ela se liberta e sai e vê coisas fora. Então tem uma visão direta de algo fora. E aqui em Agostinho, não, o conhecimento das ideias de Deus se faz pelo caminho reflexivo interior. Por isso é que a reflexividade, a perspectiva de primeira pessoa e o conhecimento dos mecanismos internos da alma passa a ser relevante aqui. Então essa é a, segundo Taylor, essa é a chave que o Agostinho virou na história da nossa cultura. Certo? Mas ainda é uma espécie de visão, né? Mesmo que seja uma visão voltada para dentro, porque se a gente pensa nisso na reflexividade como
ela não pode ser pensamento discursivo, né, procedural, como ele fala sobre o Descartes. Ela ainda é uma espécie de visão, assim. Isso, exatamente, é uma visão. E eu acho que se aproxima nesse sentido, embora ele tente destrinchar isso na forma de um argumento, acho que se aproxima de uma experiência religiosa, na verdade. O que ele está querendo dizer com o autoconhecimento. O Taylor descreve isso quase em termos de meditação, né? Enfim, poderia ser meditação budista também, mas coisa da autopresença para si mesmo, né? Uma coisa assim. Isso é uma experiência, não é um pensamento discursivo. Para mim parece intelectual demais, por ser uma experiência religiosa. Quer dizer, tem experiências religiosas que são mais intelectuais, né? Mas daí teria que um tipo diferente, né, de experiência religiosa. Assim, os tipos mais característicos de experiências religiosas não apresentam assim ideias claras, eu acho. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que o que ele descreve desse jeito mais claro é a posteriori, porque senão não daria para entender como é que, se voltando para si mesmo, parece que tem um passo ali que não está explicado, assim, porque a pessoa ela vai observar a si mesma, ela vai conhecer a si mesma, e aí o que isso tem a ver com... Eu não acho que seja por esse argumento. Sim. Isso eu acho que é uma explicação posterior. Pode ser, mas é um argumento, eu não sei, Mari, eu acho que é um argumento, o argumento dele é um argumento intelectual, assim. Claro, pode ser uma racionalização, né? Talvez ele tenha tido experiências religiosas. Mas eu acho que, assim, da maneira como ele apresenta aqui, tem uma sequência, assim, de enunciados, né? Então, tu tem verdades óbvias, daí refletindo, tu descobre que essas verdades não foram criadas por ti, mas que elas servem de padrão para outras verdades, servem de critério. Então, cada um dos passos é meio discursivo, né? E nas experiências religiosas típicas, tu tem uma profusão, né, de emoções, de visões, de experiências, e não e o resultado inicial é uma confusão, né? Que, por exemplo, uma experiência típica religiosa é a experiência de Paulo de Tarso. Essa é uma experiência assim paradigmática, né? Já está a caminho, está indo fazer uma coisa que ele estava indo lá para prender e matar os cristãos. Aí Jesus aparece. E aí qual é a reação dele? Ele fica completamente confuso. Ele não sabe o que pensar, ele fica cego por 3 dias. Ele fica sem conseguir saber o que dizer, o que pensar. Isso é mais típico da experiência. Sim, tem uma variação de intensidade também da experiência. Só que eu acho que tem coisas ali que não convencem muito por si mesmas. Eu acho que parece que está dentro do argumento, está pressuposto no argumento, que a força de conhecimento disso, de convencimento disso, é de a pessoa ter experimentado essas coisas, porque ele está vendo, né, a ideia de visão do bem, ou de Deus, ou de uma coisa nesse sentido. E não... eu não sei. Eu acho que... Eu acho que a gente lê isso como um argumento racional e discursivo, mas um pouco por causa da maneira de entender isso moderna. Pois talvez... eu acho que tem gente que fala, eu nunca estudei isso, mas tem gente que fala enfim, dessas experiências religiosas intelectuais. Tem gente que fala isso. Então, tem gente que diz assim, que conhecimento na literatura religiosa, né? Então, tem gente que fala assim, não, tem o conhecimento de Deus pela devoção, pela fé, por essas experiências, conhecimento assim direto. Mas tem também um conhecimento que algumas pessoas adquirem pela via intelectual, pela contemplação. E esse é o tipo aqui. Então, tu vai contemplando o mundo. O argumento de Tomás de Aquino é desse tipo, né? Tu
com o tempo tu observa o mundo e vai refletindo sobre as causas que existem, sobre as condições de possibilidade que existem, tu vai regredindo as séries causais ou temporais, e aí tu descobre que tem que haver um primeiro elo nessa sequência. Então tá, pode ser, né? E esse argumento aqui também. Esses argumentos acho que são mais intelectuais. Mas, claro, para um argumento intelectual convencer, tu tem que ter naquele William James, o sentimento de racionalidade. Tem que ter o sentimento de racionalidade. Então, mas esse é um pensamento, assim, isso só o William James diz para dizer isso, entende? Esses pessoas na época não pensaram assim. Eu acho que não só o sentimento de racionalidade, mas o sentimento de que isso aqui é verdadeiro, né? Porque isso não é só por... Claro, para tu aceitar a conclusão de um argumento, aquilo tu tem que ter o sentimento de que aquilo é aceitável, entendeu? Porque se a conclusão do argumento te parece radicalmente inaceitável, tu rejeita as premissas. Que nem aquela frase do Hilary Putnam, o modus ponens de um filósofo é o modus tollens do outro. Quer dizer, assim, se a conclusão se segue das premissas e tu aceita, se tu não aceita a conclusão, daí a tua reação é, não, então tem algo errado com as premissas. E aqui não, aqui ele está aceitando a conclusão, né? Então, isso já está parecendo aceitável, né? Ele já tem o sentimento disso, né? Mas enfim, eu não sei, Mário, acho que teria que... Eu não sei, eu fiquei com vontade de... Eu comecei a ler as confissões no século passado, nunca fui adiante, nunca estudei isso. Então, agora, lendo esse capítulo, deu vontade de retomar essa leitura. Que ele também só coloca trechos do Agostinho que são filosoficamente assim, estruturados, né? Mas as confissões é um relato pessoal, então tem várias coisas que acontecem com ele que fazem sentido em termos da narrativa pessoal da vida dele, né? Uhum. E aí ele é levado sei lá, a conversão, a se tornar um cristão em função dessas coisas, não do pensamento racional. Pois é. Então tem o lastro sentido, né? Então, sim, talvez isso aqui seja uma... eu penso assim, esses argumentos mais abstratos, eles só são aceitáveis para quem já acredita. Eu fiquei surpresa, na verdade, com a abordagem que o Taylor fez do Agostinho nesse capítulo, porque eu imaginei que, assim, o que vem imediatamente à cabeça em termos de como o Agostinho é representativo nessa construção do self moderno é justamente a maneira que ele escolhe de colocar, por exemplo, isso nas confissões, é um relato em primeira pessoa, né? Acho que ele só menciona isso de passagem. Pois é. Mas assim, isso como marca, eu acho que é super importante. Pois é, eu não sei porque ele não explorou isso também. Ele fala antes, nos capítulos anteriores, sobre essa coisa da narrativa pessoal, né? De isso é importante para o senso de self. É verdade. Não foi explorada. Não foi explorada. Sim, muita coisa não foi explorada. A filosofia da história do Agostinho também. Ele é considerado por muitos filósofos como o criador da filosofia da história. O Agostinho? Essa história linear, né? Os primeiros a romper com a história cíclica dos antigos, né? Haver uma linha de fatos racionais que se encadeiam, que é, na verdade, a vontade de Deus, a providência divina, que se encaminham para uma finalidade. Sim, tem uma ideia, um progresso linear, uma coisa assim. Sim, isso é uma ideia tipicamente cristã, né? Porque os gregos não tinham essa ideia de historicidade, de progresso. Então, sim. Sim, sobre estilos, esse é um assunto sobre o qual o Paulo Faria, que gosta muito de falar, né, que tem sempre uma relação entre o estilo que o filósofo usa para apresentar suas ideias e as ideias mesmas. Então, por exemplo, não é à toa, né, que as meditações de Descartes estão escritas na primeira pessoa, porque isso é essencial, é central ali, essa perspectiva de primeira pessoa. Então ele não poderia escrever aquilo ali, apresentar aquilo ali, a não ser naquele tom meio semi-confessional, eu estou aqui e tal. Também não coloca. Pois então não está explorado esse aspecto do estilo literário.
do texto não foi explorado aqui, mas com certeza é importante. Um comentário, vocês comentaram sobre essa predisposição já a querer acreditar, né, para poder acreditar. Eu não sei quão forte isso é nesse período, né, que uma das coisas centrais ainda do Império Romano é que o cristão fale com quem não é cristão. Aliás, isso é talvez o que mais diferencia o cristianismo, justamente a ideia de converter alguém, coisa que não existe no judaísmo, por exemplo. Né? Sim. Então, a necessidade da conversão é uma das coisas, e mais fundamentalmente, antes disso, inclusive historicamente falando, é a necessidade dos cristãos se defenderem diante dos tribunais. E se defenderem juridicamente mesmo, né? De alguma maneira argumentarem que, bom, eu não devo ser morto por tal e tal e tal e tal motivo. Então, antes de Agostinho, a gente tem uns 300 anos de discussões, de elaborações conceituais mesmo, que atendem a necessidades concretas, por exemplo, de se defender diante de um juiz, e que, de fundo, tem essa discussão, que vai até Tomás de Aquino, se precisamos ou não precisamos dar argumentos conceituais para falar de Deus. Será que não precisamos só ter experiências mesmo? Precisa fazer isso é quase uma demonstração matemática. Supomos tal coisa, então, deve haver Deus. Uma coisa tipo desse. E muitos se posicionaram dizendo que não, isso só afasta de Deus. Né? Sim. E o Agostinho, é claramente, historicamente, alguém que vai dizer não. Né? Não só é possível, como é desejável, eu acho. Né? Sim. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas o que tu está falando. Né? Eu acho que certamente o cristão não vai dizer que é dispensável as experiências religiosas, talvez mais simpaticamente falando. Talvez essas sejam, de fato, as mais importantes, que aí mesmo que tu tem um acesso mais direto, mas pelo menos até Tomás de Aquino tem essa sustentação, pelo menos nessa linha central de filósofos, que a tradição põe alguns mais importantes, tem outros que acham que não. Mas essa ideia enfática de que é possível conhecer Deus pelo raciocínio. Uma demonstração é possível. E que é desejável e necessário, inclusive para aquele que não acredita. Não, vou te argumentar contigo. Então, eu não sei, eu também tendo a ver esse tipo de... Eu acho que sim, Agostinho é tudo meio misturado, até porque não tem exatamente essa coisa do filósofo que está escrevendo um paper de filosofia para outros filósofos lerem. Não é isso. Mas tem claramente esse modelo de um argumento transcendental, um argumento ontológico que vai se repetir, depois esse modelo vai se repetir no Santo Anselmo, acho que menciona ali, vai até o Descartes, etc. As pessoas estão meio misturadas, não sei. Pois é, o cristianismo não começou com uma filosofia, né? Começou com uma, sei lá... Não começou com uma filosofia. Não tem nem, assim... Se a gente lendo os evangelhos, é difícil, o que tem aqui de filosofia mesmo, né? Acho que começa mais com a reflexão posterior. Aí nas epístolas de Paulo tem um pouco já, alguma reflexão, mas sobretudo depois dos filósofos, dos primeiros padres, né? Aí sim. Então tem uma, para os filósofos do período posterior, medieval, depois de Agostinho, tinha sempre já em Agostinho tinha sempre essa questão, né? Como é que o que a gente faz com Platão, com Aristóteles? Como é que se pode conciliar? Aí começa a ver essa preocupação maior com a argumentação filosófica, porque tem essa tentativa, né, de conciliar os textos, as verdades reveladas com as verdades filosóficas da razão. E aí, enfim, aí as opiniões se dividem, né? Tem alguns que enfatizam mais o aspecto assim do conhecimento racional, outros não. Tem alguns que sustentaram a incompatibilidade das duas coisas. Enfim, o pensamento cristão não é unificado sobre isso, né? Tem muitas escolas. Claro que tem algumas que preponderaram, mas as outras que não preponderaram não foram excluídas, elas continuam vivas. Né? Então, tem um aspecto assim, eu penso que tem as discussões intelectuais sobre isso,
mas tem também as disposições psicológicas. E tem pessoas que psicologicamente se identificam mais com caminhos assim de investigação, atitudes mais intelectualistas. E outras pessoas que abominam isso, né? E que seguem uma via mais sensível, mística. E eu penso que tem uma disposição psicológica que leva as pessoas a... que não é uma questão assim, simplesmente certo ou errado, que tem um lado assim, tem um lado afetivo nisso e que é meio assim e que molda, né, a visão que as pessoas têm dessas discussões. Então tem uma parte do debate entre as diversas vias que é meio que racionalização, eu acho. Mas eu não sei, eu não sei de nada sobre também. O que tu acha, Rafael? Eu acho que existem as duas vias, né? Da via intelectual e da via mais sensível. Eu concordo contigo. Eu acho que é uma disposição psicológica, né? Eu diria assim, tem mais a ver com a personalidade, talvez, de cada um. Tem algumas pessoas que têm uma personalidade que mais, como eu posso dizer, uma tendência mais ao raciocínio exato, matemática, engenharia. Esse tipo de pessoa, ela vai preferir ver uma demonstração. Você vai falar para ela, não, mas eu tive uma visão, uma imagem, uma voz que falou, ela vai ficar muito cética. Normalmente, esse perfil de pessoa. Sim, sim. Tem um certo perfil de pessoa que precisa ou prefere, tem uma tendência, uma afinidade a ver demonstrações. Agora, tem outro tipo de pessoa também, né? Tem um tipo de pessoa, talvez seja até mais comum, que se for mostrar uma demonstração assim, meio matemática, ela vai olhar e não vai, mesmo que ela talvez até concorde com as premissas, mas ela não vai se sentir convencida, persuasiva. Ela não vai achar persuasivo o argumento. Não vai se falar para ela assim, não, mas minha vida mudou completamente depois que eu tive tal voz, ou tal visão, tal sonho, eu comecei a fazer tal coisa, minha vida interior parece ter mudado. Aí pode ser que ela leve a sério, assim, que ela ache uma real possibilidade, né? Que ela, pode ser que seja verdade, né? Vou investigar. Eu penso que para nós hoje esse elemento psicológico é meio inescapável. A gente tem que levar, porque a gente tem agora já 100 anos de psicologia, né? Então essa nova camada de análise foi introduzida na nossa concepção de mundo, né? Então agora a gente tem, além das perspectivas, a gente tem essas, assim, sobre o mundo, sobre as coisas, várias maneiras de escrever o mundo, a gente tem a consideração das perspectivas subjetivas internamente, nós podemos ver as coisas de várias maneiras. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez mais complexas, né? É uma proliferação, assim, de perspectivas possíveis. E, então, enfim, bom, vamos adiante. Deixa eu só ler essa citação aqui. E depois eu queria perguntar para o Rafael sobre os argumentos ontológicos. O interesse de Agostinho era de mostrar que Deus deve ser encontrado não apenas no mundo, mas também nos próprios fundamentos da pessoa. Deus deve ser encontrado na intimidade da presença de si. Deus, como verdade, nos dá o padrão, os princípios de julgamento correto, mas Ele nos dá esses padrões não apenas através dos óculos de um mundo organizado pelas ideias, mas mais basicamente por meio daquela luz incorpórea pela qual nossas mentes são de algum modo irradiadas, de tal modo que possamos julgar corretamente sobre todas essas coisas. Então, tem essa ideia, né, que as nossas próprias faculdades racionais que conduzem à reflexão são moldadas por esses padrões que não são criados por nós. Então, refletindo sobre o que a gente sabe de si mesmo, refletindo sobre a nossa perspectiva, a gente vê que na própria análise a gente é guiado por esses padrões que não são criados por nós. Então tem essa iluminação interior, né? A própria
faculdade de conhecimento, ela é iluminada, no fundo, por Deus. E é isso que a gente conhece pela reflexão. Então, não se trata só de ver o mundo, as ideias, o mundo, as formas, a ordem cósmica, mas no próprio processo de enxergar isso, nós somos iluminados pelas ideias de Deus. Então, por isso é que a interiorização é importante para Agostinho, porque ele introduz essa camada intermediária. Então, enfim, aí o Taylor comenta que ele retoma a tese da rememoração platônica, mas redescreve nesses termos, né, de interiorização. Eu tenho enfim, pela reflexão eu conheço aquilo que já está em mim, então, portanto, tem como uma espécie de memória, mas é diferente do Platão, porque não é algo que estava no meu passado, mas é algo que está em mim e atua em mim constantemente. Enfim, aí tem uma discussão no capítulo sobre as trindades: mente, conhecimento, amor, memória, inteligência e vontade, e da visão, né, desses princípios ordenadores em mim. Além disso, o que mais? A gente tem o Taylor traça algumas distinções com relação a Platão. Em primeiro lugar, a vontade, a nossa vontade, né, não depende apenas do conhecimento. Então, essa é uma discussão que há até hoje entre platônicos e aristotélicos sobre as virtudes. Então, assim, a versão simplificada disso diz que para Platão basta a gente conhecer as virtudes, ou a verdade, e que isso é suficiente para nos tornar... O conhecimento do bem é suficiente para nos tornar virtuosos. E os aristotélicos sustentam que não, porque a vontade pode ser fraca. Eu posso conhecer o bem, mas a minha vontade não ser suficientemente forte para me levar a fazer o bem, me tornar virtuoso, e que, portanto, eu preciso de uma educação adequada. Eu preciso treinar minha mente, meu corpo. Eu preciso incorporar certos hábitos, de tal modo que eu, quando me deparar numa situação que exige de mim uma atitude virtuosa, eu esteja disposto a agir virtuosamente, sem pensar automaticamente. Então, mas isso exige um treinamento, um hábito. Então não basta, eu posso ter o conhecimento do bem, da justiça, da verdade, e não agir de acordo com isso. Aqui, então, o Agostinho está incorporando diversos elementos da filosofia de Platão, mas não este, né? Então, neste caso, ele diz que nós podemos optar tanto pelo bem quanto pelo mal, mesmo conhecendo o bem, mesmo sem sermos conduzidos, nós podemos optar pelo mal, mesmo sem sermos conduzidos a ele pela ignorância ou por maus hábitos ou má educação. Então, pela ignorância, como Platão. Então, se eu não conheço o bem, eu posso optar pelo mal, o Platão disse. Para Aristóteles, eu posso conhecer o bem, mas optar pelo mal porque eu não fui educado adequadamente, eu não adquiri os hábitos adequados. E o Agostinho está dizendo, não, além disso, eu posso optar pelo mal porque a minha capacidade reflexiva pode se perder. Eu posso refletir, refletindo, enfim, nesse caminho que pode me levar ao conhecimento das ideias, portanto, eu posso tratar de mim mesmo como o centro quer dizer, eu posso tratar isso que eu percebo em mim mesmo
sem reconhecer nada superior a mim mesmo. Então, eu posso ficar fechado em mim mesmo na reflexão. Então, esse movimento reflexivo de reconhecimento de verdade, dos pressupostos disso, pode não, em algumas pessoas, pode não levar ao reconhecimento de verdades não criadas por mim, ou verdades que estão, digamos, que ordenam o meu próprio pensamento, né, e que servem de padrão, não são criadas por mim. Eu posso ficar fechado em mim mesmo, achar que eu sou a fonte disso tudo. Então, uma espécie de... hoje a gente diria de egoísmo. Né? Então, no conhecimento... Então, a ação caridosa, a prática do bem, para Agostinho, exige que a gente digamos, faça esse salto de reconhecimento de algo que está para além de mim mesmo e que ordena os meus pensamentos e que molda o mundo. Então, tem uma espécie assim, de visão da realidade como sendo ordenada por Deus, pelas ideias, as ideias se manifestando em toda parte, mas para fazer isso tem que superar essa espécie de fechamento interior, reflexivo interior. Então, a gente tem uma terceira fonte possível, né, uma terceira explicação possível para o vício. Então, tem a explicação platônica, que é a ignorância, a explicação aristotélica, que são os maus hábitos, a má educação, e agora a explicação de Agostinho, que é uma espécie de egoísmo, uma reflexividade fechada em si mesmo. Então, essa seria também uma novidade no pensamento de Agostinho. Que também é bem moderno. Para nós, eu não sei se é adequado dizer isso, mas assim, me parece fácil a gente se identificar com isso, reconhecer algo disso na gente. Né? O egoísmo é constantemente hoje apontado como uma falha moral. Né? E, enfim, os antigos não concebiam as coisas nesses termos, né, do fechamento em si mesmo, porque não havia dentro e fora para eles, não havia esse tipo de reflexividade aqui. Então, eles não... É muito raro a gente ver esse tipo de... Na lista dos vícios, raramente aparece algo que se assemelha ao que a gente hoje chama de egoísmo. Mas aqui não, em Agostinho já está aparecendo. Então, soa familiar, eu acho. Tá. Onde é que está o argumento ontológico agora? Está aqui. Tá. Então, na seção 2 do capítulo 7, o Taylor diz, bom, então nós temos aqui uma nova fonte dos recursos morais. Os recursos morais, a fonte da moralidade para os antigos, está numa certa ordem objetiva, que está ou no mundo das ideias, ou no mundo prático, por Aristóteles. Né? Pode haver assim, uma ordem humana das coisas que eu preciso reconhecer pela sabedoria, pela prudência, mas enfim, é algo que não está em nós, que a gente aprende a reconhecer, a ver. E uma vez que a gente veja essas coisas, isso produz em nós uma espécie de um contentamento, um efeito, um acréscimo de sabedoria e de inteligência, talvez. Mas aqui não, aqui a gente tem uma fonte interna da moralidade. Então, uma citação que o Taylor faz de Agostinho diz o seguinte: Deus, luz de meu coração e pão que nutre minha alma e poder que liga a minha mente e meus pensamentos mais interiores. Então, a fonte da moralidade, Agostinho, está nesse reconhecimento de Deus atuando em mim e não no reconhecimento de algo que ordena o cosmos e que eu vejo. Mas tem algo, como ele introduziu agora essa perspectiva radicalmente reflexiva e a perspectiva de primeira pessoa, então tem verdades internas agora que a gente
começa a reconhecer. E internamente, ele está dizendo que tem essa manifestação, essa ação de Deus em mim. Então, enfim, eu posso ser levado, né, que nem a Mari falou, a ter uma visão desse ordenamento do mundo, mas essa é uma visão que eu também tenho uma visão dessa ordenação dentro de mim, atuando sobre as minhas próprias faculdades cognitivas. Então, essa eu acho que é a diferença aqui que o Taylor está falando, mais importante. Não há, na perspectiva platônica, aristotélica ou estoica, o reconhecimento dessa camada intermediária, né? que assim, interior, que enfim, tem simplesmente uma visão do cosmos ordenado, mas não uma visão da ordenação interna das minhas próprias faculdades cognitivas como sendo moldada também pelas ideias, ou por Deus, ou pelo bem, ou pela justiça, pela cidadania. Então a gente tem algo que depois vai ser acentuado na modernidade, que é a fonte interior da moralidade. A moralidade passa a ser algo para os modernos, para nós, interno, mais interno do que externo. Gradualmente, os modernos, nós estamos perdendo assim, essa visão do todo do cosmos ordenado. O cosmos, se você for ali no departamento de física, o cosmos é produto de forças aleatórias, contingentes. Não tem uma ordem metafísica. Então, a fonte da moralidade para nós é interna. É o imperativo categórico que ordena os meus pensamentos, é a razão, a minha própria razão que diz que eu devo fazer. Ou então os sentimentos morais, né? Os empiristas do Hume, são sentimentos morais que são a fonte da moralidade, são os nossos sentimentos. William James diz coisas assim. Então, a fonte da moralidade são os sentimentos, ou a razão. Então, sempre algo interno. Então, a gente tem o início disso aqui com Agostinho. Como é que a gente contrasta o Agostinho com o Descartes? Porque eu tentei botar os três modelos na sequência, Platão, Agostinho, Descartes, e fica, a tese é que tem níveis de internalização que vão se sobrepondo. Né? Depois, quando chega no próximo capítulo, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ele já fala que a grande novidade do Descartes é que as fontes morais agora estão dentro de nós. Ele vai falar, enfim, da razão como um padrão. Eu acho que é porque aqui no Agostinho as fontes morais estão dentro de nós. Acho que é essa que parece que fica preservado um pouco do platonismo e... Tem uma mistura, né? Porque aqui a via da interiorização é uma via que transcende a si própria, né? E em Descartes não tem essa transcendência. Ou pelo menos ela... A questão que em Agostinho eu reconheço a fonte moral dentro de mim através do autoexame, mas ela ainda é uma coisa que transcende para o cosmos. Exatamente, ainda tem uma visão de uma ordem cósmica. Só que essa ordem cósmica atua em mim também. As ideias de Deus são fonte de todas as coisas. Todas as coisas são manifestações de alguma ideia de Deus em maior ou menor grau de participação. Então se aproximam mais ou menos das ideias de Deus. Mas o mesmo vale para as minhas faculdades cognitivas e morais, que a gente chamaria assim, as nossas faculdades. Então, o próprio conhecimento que eu posso ter dessas ideias de Deus, ela também é iluminada por Deus. Então tem o início dessa atenção para os recursos interiores. Né? Mas sim, verdade, eu acho que tem isso que ainda existe para Agostinho, enfim, essa moldura cósmica.
que depois se perde, né, com Descartes. Ou começa a se perder, talvez. Acho que ele diz que se perde mesmo. Ele diz que em Descartes a gente não... A fonte totalmente interior. Né? Ainda tem ali o argumento do Deus veraz, né? De que tem uma função. Sim, sim, mas ele funciona como uma espécie de garantidor externo, né? Fiador. E aqui não, né? Aqui o Deus está iluminando as minhas próprias faculdades. E em Descartes a gente não tem mais essa ideia de uma iluminação divina das faculdades. O pensamento para Descartes é uma criação nossa, é uma ordenação de reunião de representações de ideias que são produtos da nossa mente. E no caso de Agostinho, é interessante, porque ele diz aqui que o Agostinho também introduz essa noção de pensamento com cogitar, quer dizer, de reunir coisas, reunir ideias, reunir pensamentos. E o Descartes depois radicaliza essa mesma ideia. Mas, enfim, a gente tem aqui três argumentos ontológicos. Bom, são quase 10 horas. Vamos fazer um intervalo. E depois do intervalo o Rafael vai falar um pouquinho sobre o ontológico, ele é especialista nesse assunto, tá? Daí depois a gente passa para o Descartes, tá? Uma boa semana para todos. Certo, gente. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.